1,98m. Não vou mentir, porque, sobretudo em juízo aqui, por causa de 2 centímetros. Seria perjúrio da minha parte, doutor. O doutor perguntou a minha altura. Ficou com medo que eu desse um aperto. Isso foi um aperto teu, não ia ser bom para mim, ele falou. 1,98m, eu digo que eu não minto por causa de 2 centímetros. Quer dizer, quantos metros tu tem? Só 1,98m. Estamos de volta no oferecimento de Universidade Fevale, conhecimento para inovar o mundo, Pepperoni, pizza e burger, Sebratel Global como internet, gaúcha como você, Lookfair, fechaduras e acessórios. Moacir, a gente está aí fechadinho contigo. Doutor, tem aquelas fechaduras digitais na sua casa, cheia de segurança e tal? Na verdade... O senhor é cliente da Lookfair Fechaduras, doutor? Na verdade, quando eu vim para o Novo Hamburgo, eu pedi para o Batman me emprestar a Batman. Tu tem muitas medidas de segurança? Na verdade, a gente Boa adota pergunta. algumas O que tu cautelas. pode contar, assim, das tuas práticas? Ou o que tu pode sugerir, assim? Eu acho que a gente Porque eu não imagino adota- que tenha gente te visando também, né? Assim, quero crer que não. Mas- Dorme mais tranquilo crendo que não. Mas obviamente a gente trabalha mexendo com interesses e seja no juizado civil, seja no juizado criminal. Eu tenho colegas do civil que dizem que eles correm talvez mais risco do que os juízes do crime, porque o criminoso, quando sofre a penalidade, sofre a penalização, sabe que está pagando por algo que de fato cometeu, sabe que está recebendo a resposta justa pelo cometido. E eventualmente até fica agradecido, né? Eventualmente... Oi? Tem um colega do Como assim? Fernando que eu presenciei ex-apenados dele dizendo que agradeceram por terem conseguido se ressocializar. Eu presenciei sim, isso. depois de cumprida a pena. Depois de cumprida a pena, depois eles... Algum crime pesado, Tobias? Hã? Algum crime pesado? Que essa pessoa tenha praticado? Que alguma dessas não, pessoas? Não conheço, não sei, não Daí entrei no também a gente mérito. fica se perguntando, né? Que crime seria esse, né? Eu Não acho que entrei alguém no mérito, que... não perguntei. Não que a gente tenha licença poética, né? Para alguém que tenha roubado para comer, para alimentar a sua família. Não, enfim. acho que não foi algo. Mas um assaltante a banco que descobre que as coisas podem ser fáceis, ou um Não é assassino regra, né? contumaz. Não, eu acho que não é regra, né? É Mas difícil a gente imaginar acontece. que essa recuperação se dê em larga escala. Eu acredito, sem dúvida, no ser humano, mas parece que vai se distanciando, assim, né? A gente que a vê gente- na nossa vivência aí pessoas que efetivamente se ressocializaram, que é como a gente trata com o apenado pós a aplicação da pena, então acompanha a evolução dele durante o cumprimento da pena. A gente vê apenados que têm uma conduta exemplar durante o cumprimento e que, nas oportunidades que são ouvidas por mim, essas pessoas dizem que não querem mais nada com o mundo do crime, que já tem mulher e filhos e querem dar exemplos e tal. Então, às vezes, a vida leva a pessoa, né? A pessoa casa, tem filhos, a mentalidade muda. Mas, obviamente, não é por favor do sistema. É isso que por eu ia muito comentar. esforço da própria pessoa. Porque o sistema não facilita, não contribui. fornece condições, nem proporciona estrutura para que essa pessoa tenha, seja impelida a se ressocializar. Se ela quer, é porque ela, de alguma forma, por algum momento, botou a cabeça no lugar e está buscando isso. Infelizmente, não é pela estrutura que lhe é oferecida. Marielle Franco, 39 anos. 39 anos. Uma filha de 16, mas era uma adolescente quando ela Eu foi. achei- Ela foi adolescente. Ela Era foi mãe 16? Não adolescente. tinha Não 20? sei, não. Acho que sei a era idade. 20 e poucos. Não sei. Eu sei Não, que ela ela. foi mãe em 16, Ela foi- 18. Ela foi mãe aos 16. Ela que foi mãe por aí. cedo. Adolescente. Criada na favela. Ela criada na favela. Ela criada na favela, ativista política, A ativista né, dos estava movimentos uma hora sociais. ali, né, de um encontro com outras mulheres e tal. Exatamente. E gravado, né, que tem o registro. Existe da um participação registro? dela, sim. Ah, não, pensei que Não, do eu digo que essa incidente. coisa normal de Ah, sim, hoje em sim, dia sim. tu fazer um registro de onde Claro. tu tá. Ela e o motorista, né? O chofer Ela dela, e no o momento também foi motorista. vitimado, né? Sim. Doutor, eu fico me questionando se quando essas coisas acontecem, se elas são pontuais ou se elas são prenúncio de algo maior. Essa mulher foi escolhida para ser a relatora, né? Exatamente, No da Rio de comissão. Janeiro, acompanhar, como relatora da comissão, que ia acompanhar a intervenção militar intervenção no Rio de militar. Janeiro, no Rio de Janeiro. A gente, todos nós aí conhecemos Pablo Escobar e companhia, aquela história fantástica, né, mirabolante dos bilhões e bilhões dele.
teria sido o homem mais rico do mundo na sua época, né? E que dominava e que assassinava juízes, promotores, políticos de todas as castas. Sem o menor critério. Tinha o código de ética dele para o grupo deles. Sim. Mas fora isso, ele era a lei. Na Colômbia inteira e em grande parte da América Latina. Ele tinha as suas ramificações nos Estados Unidos. Enfim. Quando a gente vê essa resposta, que fatalmente não está provado, mas a gente não tem como não deduzir que seja uma resposta à uma conduta resposta, dela. né? A atividade dela, a atuação dela. A gente não pode ficar pensando que isso é um aviso deles para dizer, olha, vamos ser mais tranquilão aí, vamos pegar mais leve, vamos fazer de conta que as coisas não mudam. Porque a gente sabe que o Rio de Janeiro tem intervenções militares desde o início dos anos 90. Sim. E eu acho que todos os governadores que passaram por ali tiveram alguma relação em algum momento, uma intervenção maior ou menor grau. Isso muda alguma coisa de agora em diante? O senhor acha que isso é uma retaliação porque eles sentiram que agora é mais forte? A juíza que prendeu os bicheiros foi morta não há muito tempo. Perdeu a segunda vez, né? Nos anos 90 a gente teve a Denise Frossard, se não me engano. Isso. Se não me engano. Depois em 2000 a gente teve de novo e essa juíza dos anos 2000 foi assassinada. Patrícia... Não recordo o nome dela. Não recordo o sobrenome. Uma falha minha, uma pena. na verdade era uma milícia, né? Que ela Uma estava... milícia. Que era, na verdade, o principal processo dela. E que depois se apurou que foram policiais militares que estavam por trás da... A gente corre o risco, tu acha que a gente pode chegar ao ponto de ver isso em mais larga escala, em bombas explodindo no Rio de Janeiro, no tráfico, o tráfico se armando fortemente, botando seu arsenal, né? É fortemente armado, Sim. colocando seu arsenal para a rua? Na verdade, não há dúvida de que isso pode acontecer, né? A única coisa que me leva a crer que não vai acontecer, pelo menos é uma atitude racional de quem comanda o tráfico, é o prejuízo que isso causa para o próprio tráfico. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente sabe, especialmente em Porto Alegre, que há facções que têm cada qual o seu território e que não se cruzam, porque cada qual tem o seu lucro garantido no seu território. E para eles entrar numa guerra, entrar num embate, perder gente e começar a haver assassinato ali e aqui, entre eles, é muito mais prejuízo do que o lucro que adviria de um eventual ganho de território. Da mesma forma, me parece, é meio inexplicável ou meio tola a conduta de matar uma pessoa que está à frente de uma comissão que na verdade chancela e até mesmo seria favorável a que a intervenção se desse de forma daqui a pouco truculenta. Então eu realmente não consigo entender o ganho que alguém pode ter matando uma pessoa que está ali para proteger os interesses de quem está sofrendo a intervenção. E isso faz o quê? Na verdade, faz com que agora se recrudesça ainda mais as medidas contra A gente espera que sim, né? o tráfico e contra as próprias milícias e não sei mais o que. Qualquer coisa disso, deixa eu te interromper, mas para entrar aí, qualquer coisa disso não é a permissividade do poder público constituído? Eu não diria que é permissividade, eu diria que o poder público não tem estrutura para combater. A estrutura do poder público, se fosse para ter realmente uma guerra, olha, só realmente conclamando forças armadas para E não é o que deveria se fazer efetivamente, doutor. Existe inteligência. Você sabe quem são as pessoas. Mas aí Estão presos. Aí Você vai sabe onde E os começar. estão. interesses? Mas é por isso que eu estou falando da permissividade. Talvez o doutor não queira conversar sobre isso com a gente. Não, dessa nenhuma forma. Não, é que não ficou objeção. claro, isso não ficou claro. Na Mas verdade, eu tenho essa é que existem os interesses daqueles grande caras parte dos políticos que estão no Congresso hoje são subsidiados por esse Por poder. esse poder, esse claro. fogo Não, nesse de arma aspecto, e sim. econômico, né, da droga. Nesse aspecto, sim. Mas realmente se instauraria uma guerra civil na E lá no Rio de Tanto Janeiro... que tem o polícia Elipó, também, né? Lá no Rio de Janeiro. temos o Elipó, né? Elipó. Pois é, quase tivemos um presidente da República, né? Que tem relações muito estreitas, que na gravação lá disse alguém que a gente possa matar. Mas a gente tem um ministro. Pois é. Karina, alguma pergunta para fazer para o doutor? Não, ele falou, tu questionaste ele a respeito de prisão perpétua e pena de morte. Bom, eu não ia fazer. Então. Pena de morte, qual é a opinião do deixou aí- juiz a deixou aí respeito? na A pena de morte, realmente, eu
Na verdade, assim, a minha opinião sobre a pena de morte é que num mundo ideal ela seria viável, mas num mundo em que homens são falíveis, e especialmente no Brasil, a gente estaria matando inocente para lá e para cá, à torta e à direito, né? Então uma prisão perpétua, por mais que represente um prejuízo na vida de quem foi injustamente preso, ela sempre é reversível de a pessoa a qualquer momento poder ser solta por algum equívoco que foi feito. A pena de morte não tem volta, né? Então se os julgadores falham, se a apuração da prova foi feita de forma falha e levou a uma conclusão que tempos mais tarde alguém por algum motivo cavoca e verifica que foi equivocado e pode reverter aquela situação, sendo prisão perpétua, o cara na mesma hora é posto em liberdade. Se o cara já foi para a cadeira elétrica, acabou, né? Hoje não existe mais esse tipo de morte com requintes de crueldade, mas a cadeira elétrica de forma ilustrativa. Então, realmente, para a nossa realidade, volto a dizer, especialmente no Brasil, em que a polícia, e especialmente a polícia técnica, que é quem faz as perícias, não tem um décimo da estrutura que deveria ter, e Novo Hamburgo está há anos buscando um espaço adequado para o seu IGP, que atende toda a região de forma heróica pela falta de estrutura e falta de pessoal que tem. Atende todos os municípios da região e sem a menor estrutura. Atendimentos feitos para perícias de pessoas com alguma deficiência, a falta de acessibilidade no prédio que atualmente funciona o IGP é absurda. Então, na real, se a gente considerar o tipo de profissional que a gente tem em razão de não ter estrutura, de não lhe ser dada a estrutura para constituir a prova que vai levar a pessoa a uma pena de morte, a gente na hora se convence que não é o caminho, né? Se a gente vivesse num mundo ideal em que não se tivesse nunca qualquer dúvida sobre a autoria de um delito crudelíssimo, de um delito selvagem, a gente obviamente poderia cogitar e seria talvez uma pena adequada para quem tirou várias vidas, para quem cometeu atos absolutamente horrendos, né? Poderia se cogitar. No Brasil, me parece que infelizmente a gente não tem como pensar nisso. Doutor, vamos falar um pouquinho de Novo Hamburgo sem discutir exatamente a política adotada pela... Só acrescentando aqui que eu sou natural de Novo Hamburgo, sou nascido e criado na cidade, me estive fora durante 10 anos por causa da carreira, né? A gente acaba indo para o interior. E desde 2011, na verdade eu voltei para a região indo para Campo Bom inicialmente. Fiquei 4 anos em Campo Bom e já há mais de 2 estou em Novo Hamburgo. Aqui a gente tem essa discussão em torno da Guarda Municipal, né? Do papel que uma Guarda Municipal tem. Eu vejo o Estado estadual, né, o Rio Grande do Sul, sem nenhuma vontade de resolver a questão da segurança. Me parece agora que tem uma leva boa de policiais militares, mas que vão por 10 meses serem treinados para daí estarem nas ruas. O senhor acha que o caminho é passar pela municipalização, que a nossa Guarda Municipal deve ocupar mais fortemente o papel de polícia? Essa é uma tendência que é possível de aplicar, considerando que a maior parte dos nossos 5.000 e tantos municípios são muito pequenos para ter uma efetividade maior de uma polícia mais organizada. Se é que é possível ser pior que o governo do estado oferece em municípios pequenos realmente hoje em dia, né? O que o senhor está enxergando disso? Como é que o senhor acha que a gente deva caminhar nos nossos patrulhamentos, nas nossas polícias? Desde há muito tempo eu defendo que a Guarda Municipal tenha cada vez mais uma participação maior na nossa segurança. Eu acho que Guarda Municipal, pessoa investida de poder de polícia, e a Guarda Municipal é investida desse poder, deve andar armada e deve estar no policiamento ostensivo. Eu acho que eles têm possibilidade de receber esse tipo de treinamento e têm a possibilidade de contribuir junto com a Polícia Militar para o incremento da nossa segurança. Mas daí que deixa um pouquinho mais de dinheiro aqui, né? Não adianta subir o dinheiro, depois não volta, eles lá não fazem, também não deixam isso. Certamente o orçamento deveria contemplar. E os municípios menores, sobretudo, deveriam ter a sua Guarda Municipal, que a gente sabe que eles têm muitas vezes maior condição econômica, porque
os municípios acabam sendo alguns municípios ricos e que têm essa possibilidade de se estruturar, porque a gente sabe que a polícia militar nesses municípios tem uma guarnição com 2 policiais e que à noite às vezes não atende aquele município, eles ficam num município mais centralizado e se tiver alguma urgência eles vão até aquele município. Então pode-se dizer que o município em si não tem qualquer policiamento e a gente está vendo recordes de implosões de caixas acontecendo, porque chega no município que tem uma guarnição, um policial com a sua pistolinha, daqui a pouco uma gangue de 14 homens com explosivos, com fuzis e com todo o aparato. Se esconder, né? Como é que o cara vai querer peitar esse pessoal? Tem que se esconder. E aí o que ele pode fazer? Chamar reforço. Até o reforço vir, os caras já estão usando dinheiro. Estão falando de 85 km de um lugar mais próximo, Exatamente. sempre. Então eu acho que, né, a gente não pode desconsiderar o excelente trabalho que a Polícia Militar, com todas as suas deficiências e falta de estrutura, realiza, mas eu acho que a gente precisa sim buscar incremento através de uma guarda municipal equipada, treinada e qualificada para a segurança. De peito aberto, hein? É, Que tal? eu gostei. A gente está se encaminhando pro final, Cléo, a gente não falou do livro e nem de ti. Tu vai ter que voltar para contar das festas, Tá por combinado. exemplo, e fala um pouco desse livro. O lançamento dele foi O lançamento foi dia 7, na semana passada. na semana passada, na quarta-feira, lá quarta-feira no à Espaço noite. Santa Fé. Tava muito bacana e inclusive com palestra. O Marcelo, nosso amigo daqui das quintas-feiras, hoje não conta com a gente, mas é um dos sócios do Espaço. Ah, pois não. Isso mesmo, foi bem bacana com a palestra, né, com o nome do livro, né, Viva Feliz o Dia de Hoje. Foi super bacana. Eu posso falar o quê? Uns 30 segundos, 1 minuto? Claro. Bom, então, aproveitando o gancho, Rodrigo, do título que tu disseste do primeiro livro, que é A Nossa Vida é a Gente Quem Cria, senão não seria a nossa vida, né? Então, o que significa isso? Significa que tudo que acontece para nós é responsabilidade nossa. E como é que isso se dá? Se dá através de um ensinamento muito grandioso, tá? Muito valioso que os nossos antepassados deixaram para nós, que diz assim, todos conhecemos: a gente só pode colher aquilo que a gente plantou. Isso é perfeito, tá? Na minha opinião, na opinião do livro, é perfeito. E como é que a gente planta o que a gente colhe? A gente planta através de cada um dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas palavras e dos nossos atos. E como é que a gente colhe o que a gente planta? Através de cada situação, de cada pessoa, de cada coisa e de cada fato que a gente atrai para o nosso convívio, ou seja, através de tudo o que nos acontece. Portanto, gente amiga e maravilhosa, viva feliz o dia de hoje. A gente só pode viver feliz o dia de hoje se a gente plantar a felicidade através dos nossos pensamentos, sentimentos, palavras e atos. E como se planta a felicidade? Através desses dispositivos, promovendo só o que é positivo. Por exemplo, bons pensamentos, bons sentimentos, boas palavras e bons atos. Porque quando a gente se apega ao que nos faz sofrer, por exemplo, discussão, desarmonia no trânsito, ou com pessoas de nossa relação, qualquer tipo de sofrimento, ódio, raiva, mágoa, desentendimento, tudo isso é sofrimento. E qualquer tipo de sofrimento que a gente tem, já nos faz distanciarmos-nos de qualquer conotação de felicidade. E isso não fica assim, gente. Toda a ira, todo o ódio que a gente expressa no dia a dia é o plantio. Além da gente sofrer na hora de estar plantando isso, nós vamos sofrer na hora da colheita. E se a gente não plantar felicidade, a gente não colhe felicidade. Mas a gente plantando infelicidade, como foi o exemplo que eu dei aqui, é o que a gente vai colher, infelicidade. Infelizmente, tá? Eu gostaria que fosse. Mas, gente, o mais grandioso disso é que a vida é justa, extremamente justa. E a grande justiça é que a gente só pode colher o que a gente mesmo plantou. Eu posso falar mais 30 segundos? Não. Gente, olha só, eu considero esse livro aqui autobiográfico, sabe? Porque, olha, eu parei de ter raiva. Por Deus, é verdade.
E é realmente espetacular quando a gente deixa de se irritar e sofrer por coisas que antes nos faziam ficar irritados e sofrendo no dia a dia. Tá, e quando a quina da cama tá lá na tua frente, o dedão encontra com ela e não dá aquela coisa assim? Irmão, não dá, irmão. Falando em blindagem, que é um dispositivo de segurança, tu só pode blindar tua felicidade, protegê-la a qualquer preço quando tu não te irrita. Tá, mas Quando aí tá no sempre- carro, Cléo. Ô, Diz Cléo, aí. tu tá no meio do... Ô, Cléo, só Tu tá ali tentando atravessar a ponte pra cá. Diz aí, por favor. 16. Diz Passa o aí. livro Ô, pra mim, por Cléo, boa favor. nome, sobrenome ou é? Cléo tá é ofendendo artístico? todo mundo vai querer comprar. Passa o livro aqui. Tu viu, Rodriguinho? Olha só. Então, como é que fica? Ô, Brodinho. Diz aí, meu irmão. O Cléo é conhecido... Por que Brodinho, hein? Brodinho é porque... Os meninos são os brothers E os e guris, as meninas... as Cherry. Cherry. Isso, eu Já te chamou chamo... de Cherry alguma vez, né? Isso aí, irmão. Mas tá, falavas do Imagina, eu tô exemplo. ali na BR-116. Ok. E aquele... Beleza. Não anda. Não anda. Tem tempo mais mal gasto no mundo. Irmão, mas olha só, tá dentro de mim. Se eu me irritar com aquilo, é certo que eu vou estar estragando o meu momento, né? E não fica ali, porque aquilo é só um plantio, tem a hora da colheita, e eu vou sofrer na hora que eu plantar essa irritação e na hora da colheita. Rodriguinho, assim eu não dou espaço para felicidade se manifestar através de mim. Se a gente viver agarrado ao sofrimento, a gente não tem como ele sair de nós, entendeu? Não tem. É impossível. A gente só vai viver feliz o dia de hoje quando os nossos atos, através de pensamentos, sentimentos e palavras, forem felizes, é certo. E, gente, é muito possível. E o mais impressionante, gente, gostaria de dizer, é que quando a gente deixa de se irritar e sofrer por essas coisas do dia a dia que antes nos faziam ficar irritados e sofrendo, a gente percebe que eles não tinham a menor importância para a nossa vida. É sério, não tinha a menor importância, só estava ali estragando a nossa felicidade. Aí como é que a pessoa vai querer ser feliz sendo infeliz no que pensa, no Mas que é sente? um nível de racionalidade muito elevado. Mas, irmão, gente, amigo, Eu concordo contigo em tudo. Parabéns. Que espetáculo. É uma mas bobagem É tu um brigar por causa nível do trânsito. budista já. Isso é desperdiçar Não tem como não vida. dar um grito pro cara. Pra mim Querido, mesmo, sei é lá, jogar do a carro. vida fora, né, Rodrigo? Então, mas só depende, por isso que a grande justiça só depende de cada um, entendeu? Ser feliz ou deixar de ser. Olha, eu estou muito feliz, eu chego, parece que eu levito, assim, de tão realizado. Mas a felicidade está aí, gente. Tá te a dando nossa nota 2 ali, ó. Nota 2, nota 2. Cléo, hoje não foi um bom dia pra gente conversar. Tá, não, Doutor perfeito. Fernando Noche. Pô, mas foi sensacional, pá, a participação. Mil perdoa ainda, Pô, mil perdoa. A audiência Imagina, agradece. doutor. Eu vim pra Parabéns, assistir, acabou Que que beleza. monopolizei. Doutor Fernando tem que voltar mais 4 vezes. Tudo a gente atrai. Aí o Beleza, Tobias, irmão. a Karina, eu e tu podemos voltar pra conversar. Mais 4 vezes ele volta pra gente conversar tudo. Tá, sou E aí, parceiro. Mas eu tu sou volta. favorável a ser uma boa escuta quando tem um convidado, assim, eu acho que a Pois gente tem que então, dar pois é, esse tem tudo a espaço. ver. Gente, É. e sempre sugerindo, a gente, para que como a gente ficar em paz e ser feliz, a gente precisa, antes de mais nada, trocar o velho hábito de se irritar e sofrer pelo hábito de não se irritar e não sofrer. Gente, e é super possível, vale um esforço, vale, mas muito pior é a gente se esforçar para ser infeliz. Então que nos esforcemos para sermos felizes. Essa, Tá, boa gente, receita- é isso. essa receita é mais pertinho da minha realidade. Ou então, tá? estamos chegando lá. Eu vou ficar com ela, meu brother. Vou ficar com ela. Grande Valeu, Bretinho. amigo. Bretinho, ó. 30 segundos de ponto final agora, Bretinho. 30 segundos. Quer ler um texto, quer dar um texto, quer deixar uma mensagem final? Fica à vontade. Não, leio um texto, tá? 30 segundos. Aqui, amar as pessoas, tá? É importante, ó, que é blindar a nossa felicidade com o nosso próprio amor, tá? Amar as pessoas. Segundo a nossa orientação religiosa, amar as pessoas é fundamental para sermos felizes. Sim, sempre. Só não podemos esquecer de que nós também somos pessoas e, portanto, devemos amar a nós mesmos como aos outros, se quisermos a felicidade na nossa vida. Da forma mais simples e objetiva, podemos dizer que amar a si mesmo é evitar, acima de tudo, o próprio sofrimento, seja por mágoas, raivas, desavenças e outros distúrbios existenciais que só nos infelicitam. Amemo-nos, pois, e sejamos sempre felizes.
agora inclusive. Viva feliz o dia de hoje. Muito obrigado, audiência. Felicidades É uma a oração. todos. É Muito uma obrigado. oração. Muito obrigado. São tips de alegria. Isso de aí, felicidade. doutor. Bem colocado, isso aí, mano. Isso aí. E tem Onde aqui, encontra o livro? encontramos nas duas tabacarias do Shopping Bourbon, na do Bourbon Shopping, e do Supermercado Bourbon, e na Livraria Flama. E também na Livraria VIP, na tabacaria VIP, na Galeria Racha, lá no Térreo. Bem. Ou procura o Cléo, procura o Facebook do Cléo. Sim, tá viva. tudo certo. Ó, gente, Karina o Moraes. e-mail, obrigado pela lembrança. O e-mail, viva feliz o dia de hoje, @gmail.com. Viva feliz o dia de hoje. E no YouTube tem um vídeo a respeito do livro que fala que é Viva Feliz o dia de hoje, tá? YouTube, Viva Feliz o dia de hoje, vai estar lá o vídeo expondo o livro. Maravilha. Muito Karina, obrigado, audiência. Oi. teu ponto final, rapidinho, que o Alex já cortou nós ali, ó. Tá. Eu acho que eu gosto muito daquela. Eu sempre gostei muito de uma música do Renato Russo e agora, coincidentemente, ela está na abertura da novela das 9, né? Não sei. Tudo não que é. você faz, Bumerangue, do Renato perfeito, Russo. perfeito. Que é uma gravação feita de maneira quase artesanal, Tudo né? que você faz. Tudo que você faz um dia volta pra você. E eu acredito que a Receita da Felicidade também passa por isso. O né? Tobias vai cantar no final agora, você vai Perfeito, ver só. Karine. Tá bom? Obrigado, Felipe. Perfeito, amiga. Tobias, Eu e o Falcão, Fernando teu ponto pegamos- final. Canta aí, Tobias. Eu e o Canta Fernando a gente essa. começou a cantar. Aqui, ó, o é Alex pra ti. preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar pra pensar, na verdade não há. Sou a gota d'água. Tu e o Cléo vão fazer uma temporada dentro da PASC pra ver se a gente consegue mudar Na esse próxima, quadro. o Fernando traz a bateria, a gente traz o violão e faz uma. A reclamação que eu ia Fechado. fazer é que musical. a reclamação que eu ia fazer é que não pude falar de assuntos importantes como música, Não rock. Não, eu achei que tava muito sério. Doutor muito Fernando sério. Nocha, não temos como agradecer a tua presença. Seja Imagina, sempre eu que muito agradeço. bem-vindo e te prepara que será constantemente intimado para estar nesse espaço aqui. Para onde a gente Privilégio. manda intimação, doutor? Teu ponto final, por favor. Rua Baiar, Toledo Merso, 66, no endereço do fórum. Estarei lá para receber Obrigado pela a presença. notificação. Pode deixar tuas Obrigado considerações. pelo convite e é sempre importante trazer essa temática porque realmente há um preconceito muito grande com a questão prisional. Só que as pessoas não têm às vezes a noção de que o preso tem uma pena e essa pena ela chega ao final e ele vai voltar para a rua. E é a gente que escolhe de que forma ele vai voltar. Se ele for violado em seus direitos, ele vai voltar selvagem, impiedoso e vai usar dessa selvageria contra as suas próximas vítimas. Se ele tiver a possibilidade de ser ressocializado, é provável que ele busque entrar em uma coabitação com as demais pessoas dentro das regras de civilidade. Então, a questão prisional ela tem que ser tratada com menos preconceito, com menos estigma e com mais seriedade, sabendo que a vida do preso não termina com a sentença. Ele vai cumprir a pena e vai voltar. Então a gente precisa escolher de que forma ele vai voltar. E isso é muito importante e os governantes também têm que ter essa noção, porque está na mão deles mudar a legislação, mudar a qualidade dos estabelecimentos e a forma como essas pessoas serão tratadas. E esse ano a gente volta. E a gente vai Exatamente. conversar sobre isso várias vezes, até esse dia lá em outubro, onde a gente vai colocar o nosso voto na urna. A gente fica por aqui, voltamos amanhã às 21 horas ao vivo, com o Luiz Fernando Rodembusch. Boa noite para você. Até lá.